Então, boa noite, bem-vinda ao nosso encontro. Teremos alguns encontros assim com convidadas e hoje temos a nossa convidada especial, que é a Marcela. Vai trazer um conteúdo aí para a gente muito importante para mulheres empreendedoras, né? Que lidam com tudo, com filho, periquito, papagaio, marido, exercício físico, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de todas as áreas da nossa vida, porque não é que a gente tem que estar em equilíbrio com essas áreas, até porque equilíbrio, né? Aquela ideia de equilíbrio é meio que tudo igual. Se a gente tiver tudo igual, a gente tá morta, né? Ou ascensionou, assim, conseguiu o máximo de todas as áreas. Então, é como a gente vai lidando aí na vida com as prioridades, com as organizações, e aí ela vai mostrar pra gente que, na verdade, nem é sobre tarefas ou o externo, né? É muito mais sobre a gente. Então, antes dela começar, eu vou fazer uma coisa aqui que a gente sempre faz na mentoria, que é tirar um oráculo, uma mensagem para quem está aqui, para quem vai assistir daqui a pouco. Sempre pego aqui um oráculo, alguma orientação que faz todo sentido. Então, sei o que vocês querem receber aí de clareza, mas vamos olhar para um assunto. Eu peguei um oráculo aqui que ele é bem engraçado, que é o oráculo da Baralho dos Pensamentos Encorajadores. Olha, saiu o nome Sabrina. É que são nomes de personagens. Saiu a Sabrina Sabida. Olha aí, Sabrina. Sabrina Sabida. Não sei se a câmera vai dar para ver aqui. Ó. E aí fala assim: escute a língua do sapato. Agora é o momento para as ações focadas. Então já prestem atenção no que a Marcela vai trazer, porque deve ter a ver, hein? A verdade está no que você faz e não no que você diz. No que se refere a você, Sabrina Sabida, está dizendo que a língua na sua boca está indo em uma direção, enquanto os seus pés ou a língua nos seus sapatos estão indo para outro lado. É hora de colocar seu dinheiro onde está a sua boca, onde sua boca está, por assim dizer. Você diz que quer um romance. Eita, lá vem porrada aqui, tá? Lá vem aquelas chacoalhadas aqui. Você diz que quer um romance, perder 5 quilos e encontrar o amor da sua vida? Fique quieto, sente-se e escreva. Jogue os Doritos fora e vá caminhar. Tapa na cara. Jogue os Doritos fora e vá caminhar. Peça a sua amiga para marcar um encontro entre você e o primo dela, ou seja, né, pare de ficar também escolhendo assim, né, aquela coisa assim, arrisca no nível controladora, vá viver, vá encontrar alguém. Você sabe o que precisa ser feito, apenas faça. Então, com isso, vou passar para a Marcela, que vai explicar aí o que que essa carta tem a ver. Com certeza o conteúdo dela tem a ver. Essa entrega aqui é da nossa mentoria Prosperidade em Movimento, que a Marcela faz parte, e estou aqui muito honrada de trazê-la. Em breve a gente vai ter as outras também trazendo outros conteúdos. Ficou mudo? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Hã? estamos ouvindo, sim. Será que fechou aí para você, Ana? Pode ser. Depois me fala se você está conseguindo ouvir. Ou então tem que ativar Pode ser alguma coisa no fone. E aí ela vai trazer esse conteúdo aqui pra gente. Ela tá na mentoria tem alguns meses e no ciclo passado também. Dá palestra, tem um evento presencial aqui em São Paulo também. São Paulo Estado, né? Ela vai falar exatamente Santo André, né? A cidade, vai falar as regiões. Tem workshop online também, tem os produtos dela, então fala muito com. Tem uma jornada aí de transição de carreira recente
recente assim, já vinha construindo e agora recente oficial, então tem bastante coisa para falar com a gente. Vou passar para ela começar. Pode falar. Boa noite, meninas. Primeiramente, obrigada, Shen, pelo convite, com certeza. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Vou compartilhar minha tela. Ué, pera, não deu certo. Tá aparecendo, gente, para vocês ou não? Tá fechando a câmera. Aqui tá aberto para outras pessoas compartilharem. Ué, Nesse símbolo aqui de share, aí você pode compartilhar o. Você pode escolher o screen, que aí ele mostra tudo. Ou janela inteira, né? Acho que é a palavra. gente, sabe por que que não vai? Acho que agora vai carregar, tá? Isso, tá aparecendo. Estão vendo? Sim, só a sua câmera Tá. que fechou. Vê se ela vai abrir. Então, eu não sei por que que acontece isso. E você tá pelo computador, né? Tô. Ué. Mas o símbolo não tá aparecendo como Para mim, fechado. para mim não Agora aparece que foi. eu tô fechada. Não, agora você tá aparecendo. Fez alguma coisa aí, tá aparecendo. E E a tela do Canva também tá aparecendo? Sim, Então, maravilha. Bora lá. Então, vamos falar desse assunto tão tá. importante na Rapidinho, nossa só fechou vida. sua câmera de novo. Ai, meu Deus. Só pra você saber. O que que a gente faz? Tento de outro dispositivo ou vamos assim mesmo? Aqui eu tô pedindo para você abrir a câmera. Aparece alguma coisa? Para você, alguma janela? Ó, abriu. Não. Para Ô, mim eu tô Shen, normal. Oi? se marcar para aparecer quem tá falando, será que não dá certo de aparecer a apresentação e a Marcela que tá falando? Ah, mas isso aqui é. Deixa eu ver. Pin aqui. Mas Será que é porque eu não sou vamos anfitriã ver. da reunião? Ah, eu marquei o pin aqui para você ficar a única que vai aparecer. Aí você pode colocar seu Canva no modo apresentação para testar. Pode ser isso que a Laine falou também. Que agora no seu tá engraçado, tá parecendo como se tivesse tela pequena, assim, tipo. É porque eu dividi. Ah, então tá. Vamos lá. E É, agora? mas tá fechando. Você quer me mandar e eu passo aqui? Que a É, pessoa pode já ser. arrumou, né, Tá bom. gente? Pra ela aparecer. Passou Pera aí. maquiagem, não fio. Agora tava aparecendo a apresentação e a câmera da Marcela, mas tava fechada. Eu acho que quando ela passa, o seu Canva tá
Se você colocar no modo apresentar, Não, mas ele tava, ó. tá. Ó, eu tô pedindo para Eu você tô abrir a sumida? câmera de novo. Ah, então. Eu vou te mandar. Peraí. É, pode ser. Porque enquanto a Marcela envia, gente, digam aí uma palavra para esse mês de julho. Vamos intencionar e observar também como é que tá o nosso ânimo, como é que tá as nossas expectativas, como é que estão. Ah, eu mando no WhatsApp. Julho. Eu não sei se eu tô com a. Julho tá um misto aqui, né? Querendo trabalhar muito, mas também descansar porque eu vou viajar. Eu Quer quero tudo descansar e em quer julho. trabalhar. Tudo junto. Foi o que eu falei esses dias sobre a questão de sacrificar. A gente acha que que tem que decidir um ou outro, né? Pronto. Exato. Eu só preciso deixar você marcado aqui com um pin, já tá um pin. Deixa eu só mudar aqui a forma de apresentar as pessoas na minha grade, porque eu quero que só que você apareça, assim, principalmente, né, na gravação. Vou organizar aqui. Pronto. Tá na capa, né? Por enquanto, eu tô vendo só a Marcela, tá? Porque eu deixei ela marcada aqui. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, aí mandem aqui no chat. Tranquilo para você, Marcela, se forem tirando dúvida ao longo ou depois, você Com também certeza. menciona aí, tá? Com certeza. A gente já tá gravando. Eu vou fechar aqui o microfone e aí você vai me avisando quando for para passar. Tá bom. Pode começar. Então vamos lá. Retomando aqui, né, que a gente comecei falando, esse tema tão importante que é equilibrar os pratos da vida, porque a nossa vida é uma grande engrenagem e sempre a gente acredita que talvez uma coisa não vai influenciar na outra, ou é só uma parte da nossa vida que não está muito bem resolvida, mas as outras estão, e aí a gente fica dividida, o quanto de atenção dá, né? Equilibrar ou não todos os pratos. E aí talvez o problema não seja você não dar conta, talvez o problema seja acreditar que precisa dar conta de tudo. Por mais que a vida seja uma grande engrenagem, bem complexa, não há necessidade de nós equilibrarmos todos os pratos sempre, né? E que bom que você está aqui. Pode passar, Shen. Bom, então quem sou eu? Essa que vos fala, né? Uma mulher real,
mãe de dois meninos lindos, casada, pedagoga e psicopedagoga de primeira formação. Como eu gosto muito de estudar, fiz extensão e implementação da NR1, cursos em liderança, neurociência comportamental, a parte de comunicação para palestrar e dar treinamentos, mercado financeiro, depois de uma necessidade pessoal, e agora nessa transição de carreira como mentora de mulheres, principalmente mulheres 35 mais, que têm que lidar com toda essa carga cotidiana, né? Então, eu sou a minha própria persona transformada, porque antes de ensinar outras mulheres, eu precisei sobreviver aos meus próprios excessos. Que excessos são esses, né? Pode passar. Os excessos do peso invisível da mulher que tenta dar conta de tudo. Então, nós mulheres, nós fomos ensinadas. Hoje há um movimento vindo na contramão de alguns anos, né, algumas gerações atrás, mas ainda assim a gente carrega muito os ensinamentos de que precisamos ser uma mulher forte, uma mulher que dá conta, uma mulher que resolve, uma mulher que cuida, uma mulher exemplar, uma dona de casa maravilhosa. Então eu carregava muito esses pesos, né, da mulher perfeita, esposa perfeita, mãe perfeita, profissional perfeita, sempre disponível, sempre servindo e atendendo a todos. Mas eu não estava vivendo. Eu estava apenas tentando deixar os pratos não caírem. E como consequência, no meu caos interno, com que eu convivia diariamente, né? Com a frustração, com o esgotamento, com a autocobrança, comparação e culpa. Por que frustração? Porque a minha régua era da Mulher Maravilha. E a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo, né? Porque nós somos seres humanos, porque o dia só tem 24 horas e porque a demanda de uma mulher que tem tantos papéis a desempenhar é muito grande. Então, eu estava sempre frustrada, tentando correr atrás de uma coisa que eu nunca ia alcançar. E isso, claro, me gerava um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional, porque a minha autocobrança era muito alta. Então, eu acreditava que sim, eu tinha que estar ali sempre tentando equilibrar todos os pratos e conseguir dar conta de tudo. E se tem um defeitinho que nasce com a gente mulher, é o da comparação. Eu não sei para que ele veio nascer no nosso DNA, mas ele nasce, né? Toda mulher se compara com a outra, se compara com o corpo, se compara com a vida, com a dinâmica, com a condição, enfim. A gente, né, se não tomar cuidado, se não se lapidar, se não se conhecer, né, o autoconhecimento faz com que a gente interrompa esse ciclo de comparação. Mas é muito comum a gente se comparar e eu vivia nesse ciclo. E aí, o que, que vinha junto com tudo isso? A culpa. A culpa em diversos sentidos. Então, culpa por não conseguir dar conta de tudo, culpa muitas vezes por fazer escolhas em que eu priorizava umas coisas e deixava outras, porque naquela época eu acreditava que eu tinha que dar conta de tudo. Culpa pela frustração e pela insatisfação. Então, como que uma mulher, né, com uma carreira profissional, com uma casa, casada, com filhos, né, tudo ali meio que já estabilizado, ainda estava insatisfeita, ainda se frustrava, ainda reclamava. Então, muitas e muitas vezes eu carreguei essa culpa. Pode passar. Eu acho que está um pouquinho lento para passar, né, para você. Já passei Agora aqui. passou. É, eu acho que está com um Isso, agora chegou. delayzinho. Eu passo, aí eu vejo que você espera um pouquinho. Mas é ele mesmo Tá. que tá. Não sei. E aí, de onde veio, né? Quando veio esse momento da virada? Então, eu já falei para vocês um pouco quem eu era, como eu me sentia e o que eu carregava, né? Eu carregava muitos pesos desnecessários, eu carregava uma autocobrança excessiva, eu carregava uma imagem, eu vivia carregando uma imagem da Mulher Maravilha que me custava demais sustentar aquilo. E aí a minha virada foi na ambiência. Quando eu entendi
e me permitir frequentar, me aproximar de pessoas, lugares, né, os ambientes ali, que me traziam também uma nutrição de reflexões, de pensamentos, de aprendizados, de que eu não precisava ser essa Mulher Maravilha, foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. Então, muitas vezes a gente tem uma cortina para alguns assuntos, e aí simplesmente a gente vai abrindo essas cortinas e vai enxergando as coisas por um outro lado. A minha transformação, ela aconteceu quando eu parei de sobreviver e comecei realmente a governar a minha vida. Governar a vida não é sobre estar no controle de tudo. Governar a vida é sobre posicionamento, sobre escolha consciente, sobre intencionalidade. Pode passar, Xene. E essa transformação, ela precisava ser sustentável, né? Então, hoje eu tenho uma dinâmica de vida que eu consigo sustentar. Mas não é que eu estou aqui porque eu descobri uma fórmula perfeita. Eu estou aqui porque eu atravessei o caminho e continuo escolhendo voltar para mim todos os dias. Porque se a gente não tomar cuidado, as fases da vida mudam, as prioridades mudam, as coisas se ressignificam, novas, né, oportunidades, demandas surgem, e se a gente não se perceber, não se policiar, a gente é engolida de novo pelo piloto automático. Então, hoje eu tenho clareza de que eu me escolho todos os dias. Pode passar. E para a gente conseguir se escolher todos os dias, conseguir fazer escolhas com consciência, governando a própria vida, equilibrar os pratos, né, da melhor maneira possível, a gente precisa ter consciência, né? E falando um pouco de consciência, aí eu faço uma pergunta, né? Você está vivendo ou você está apenas funcionando? Como que a gente sabe isso? Existem vários níveis de consciência, os mais conhecidos são sete, mas eu coloquei aqui quatro, né? Então, o primeiro é o sono, que o corpo está lá funcionando automaticamente e você está dormindo, né? O segundo é o automático. Você tá de olhos abertos, você faz algumas coisas, mas a mente está desligada. Eu não sei aqui se todo mundo dirige, mas eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo que dirige. Você chega num lugar e você pensa assim: como que eu cheguei até aqui? Assim, passou tão rápido o caminho. Por quê? Porque você só foi. A mente estava desligada, você não estava atenta, né? Mas o piloto automático te levou naquele lugar que você está habituada. Terceiro nível é a consciência, que é a percepção do que precisa mudar. Aqui a gente já começa não sei se essa palavra existe, mas descortinar as coisas diante dos nossos olhos, né? Então você já começa a ter os incômodos, desejos de que alguma coisa precisa ser transformada, eliminada, modificada, lapidada. E aí, quando você chega no quarto nível, você já está fazendo escolhas conscientes. E pasmem, né? Apenas cerca de 7% das pessoas governam suas vidas conscientemente. Isso é uma matéria da Forbes, né? Um estudo feito em Harvard. Ou seja, se a gente pensar na população mundial, 93% das pessoas vivem até o nível 2 de consciência. Só vão ali funcionando no dia a dia, cumprindo responsabilidades, demandas, mas sem percepção do que precisa mudar, sem percepção do próximo nível, sem percepção de se perceber, de se conhecer e de fazer escolhas conscientes. Pode mudar. E o que que isso tudo tem a ver com equilibrar os pratos da vida? Porque a partir do momento que você tá ali no nível 2, que você tá no automático, você não para refletir, você não para analisar, você só segue, né? Segue o barco. E tem uma analogia que eu gosto muito, que é da mochila invisível, né? Todos nós temos
uma mochila invisível nas nossas costas. E o que que a gente carrega dentro dessa mochila? A gente carrega culpa, a gente carrega expectativas alheias, a gente carrega obrigações que talvez nem sejam nossas, a gente carrega a necessidade de aprovação, de não decepcionar, né? O medo de decepcionar, de desagradar, medo de dizer não. Então, quando a gente já está lá no terceiro, a partir do terceiro, né, para o quarto nível de consciência, a gente começa a repensar, ressignificar as coisas da nossa mochila. Então, consciência é abrir a mochila e decidir o que não precisa mais carregar. E de tempos em tempos, o mais saudável é abrir essa mochila e fazer uma grande faxina. Por quê? Porque a gente muda, as nossas prioridades mudam, a fase da vida muda, a dinâmica muda, e aí coisas que faziam sentido já não fazem mais, né? Coisas que antes você achava que você precisava carregar, com a maturidade vindo, você fala, não, já não tem mais necessidade, eu não preciso atender expectativas, eu não preciso da necessidade de aprovação, isso daqui era só para agradar, isso daqui era um peso de terceiro, porque se a gente não tomar cuidado também, a gente acaba carregando pesos deixando a nossa mochila desconfortável para deixar alguém na zona de conforto. E isso aqui pode ser para companheiro, pode ser para filho, pode ser para pais, para parentes, enfim, no profissional, em diversos sentidos, dá para a gente analisar aí os pesos da nossa mochila. Pode passar. E essa mochila, ela está totalmente relacionada à maneira como você acredita que você deve equilibrar os pratos da sua vida. Então, os três passos para equilibrar os pratos de uma maneira intencional e saudável, né? Tenha consciência de que você precisa periodicamente olhar a sua mochila, foi o que eu acabei de falar. Faz sentido para mim? Eu estou carregando pelos outros? Eu faço apenas para agradar? Segundo, entender e se acolher nesse momento, sem comparação. Você não vai equilibrar todos os pratos e está tudo bem. Então, se eu consigo acolher a minha história e a minha condição, eu não vou me comparar. E aí eu vou entender que nesta fase da minha vida não faz sentido eu carregar tal peso, não faz sentido eu cumprir tantas demandas, não faz sentido eu querer agradar tanto, né? O saudável não é equilibrar todos os pratos, é escolher quais pratos merecem as suas mãos hoje. Então, diariamente, com consciência, o que que a gente faz? Hoje eu vou equilibrar tais pratos e vou soltar o restante. Aí daqui a pouco eu pego os que estavam no chão e solto os que estavam na mão. E assim a gente vai gerindo a nossa vida e é desse jeito que a gente consegue um dia a dia mais leve. Porque não vai dar. Porque quando a gente pensa, né, equilibrar os pratos, não sei vocês, mas para mim já tem logo aquela cena do circo, o equilibrista, né, que ele girava os pratinhos, ele ia, voltava, né, até conseguir colocar tudo no lugar, mas assim, numa doideira. E eu acho que toda mulher já passou por isso, de ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e tentando ali loucamente equilibrar todos os pratos. Pode passar. E o terceiro passo é mudar o padrão, né? Então, questionar as suas emoções automáticas, agir com intenção e escolher conscientemente. Então, é o se perceber. Será que eu estou me violentando? Será que eu estou me maltratando? Será que está pesado demais? Será que está me angustiando? Então, deixa eu agir com intenção. Quais os pratos que eu vou equilibrar? E se eu largar, é para largar em paz. Não adianta nada também a gente dizer não e largar e ficar remoendo por dentro, ficar se penitenciando, porque isso também não vai fazer bem. É entender que você é um ser humano, que você tem uma demanda grande, que você já faz demais e que é impossível você equilibrar todos os pratos.
E o mais importante de ter paz com essa gestão do equilíbrio dos seus pratos é a comunicação. Eles têm que estar alinhados. Quem está ao seu redor, quem convive com você diariamente, você precisa comunicar. Não, isso daqui não dá. Isso fica com você. Isso daqui tá demais. Eu não estou conseguindo. E aí, com essa comunicação que aproxima, que esclarece, que traz parceria, aí você também vai diminuindo a sua preocupação, a sua angústia de que, opa, isso daqui eu não estou dando conta, mas eu sempre fiz isso e não fiz mais. Eu, como sempre, né, fui professora, sempre a parte escolar dos meus filhos sempre ficou comigo. Então, assim, agenda, lição de casa, trabalhos, enfim. Recentemente, o meu filho mais velho tinha um trabalho para fazer e era complicado. E eu falei assim: olha, resolve com seu pai. E assim, falei e falei em paz. Ele foi, resolveu com meu filho, fez o trabalho, entregou. E aí eu fiquei assim: por que que eu sempre carreguei esse peso para mim? Quem falou que a responsabilidade escolar só porque eu sou professora tem que ficar toda comigo, dos nossos filhos? Porque dentro de casa eu não sou professora, dentro de casa eu sou mãe. E aí eu falei, olha, tá vendo? Durante tantos anos eu peguei tudo para mim desnecessariamente. Eu podia ter compartilhado e dividido esse peso há muito mais tempo. Pode passar. E eu quero propor aqui para vocês um desafio, né? Equilibrar os pratos da vida requer muita gestão emocional e psicológica, porque sim, a gente tende a se cobrar, a gente tende a achar que sempre deveria ter feito mais, a gente tende a postergar o nosso descanso, enfim, porque sempre tem algo por fazer, sempre tem tarefas, né? Então, é muito normal a gente deitar em dívida com a gente mesma, porque a gente deita e aí o primeiro pensamento que vem é aquela lista do que você não fez, do que você não deu conta, do que, putz, você esqueceu. Nossa, isso aqui passou batido, nem lembrei disso. E aí a gente vai começar a reverter isso, né? Então, antes de dormir, em vez de você pensar na lista do que você não fez, você vai pensar na lista de tudo que você fez. Eu tenho certeza que foram inúmeras tarefas ao longo do dia, né? E aí você vai celebrar essas pequenas entregas e vai pensar, cara, eu sou incrível, que mulher, né, maravilhosa, porque eu consegui fazer tudo isso. Vai agradecer. Agora é hora do meu descanso, porque é mais do que merecido. E o que ficou por fazer, você vai respirar fundo e vai pensar: amanhã é um novo dia e amanhã eu tenho novas oportunidades, né? E uma frase que eu carrego no coração: você não precisa terminar tudo para merecer descanso. Então a gente acha que eu só vou deitar depois que tudo acabar. Ontem mesmo, e eu tava comecei uma nova turma de mentoradas. E uma delas estava assim extremamente angustiada, né, se punindo porque ela tinha muitas coisas para fazer e ela deitou um pouco à tarde. E ela falou: "Mas eu não devia de ter feito isso. Eu devia de ter feito tudo que eu tinha para fazer". E aí eu trouxe a reflexão para ela. Eu falei: "Primeiro, a sua lista de tudo que você tinha que ter feito. Quantos itens? 50 itens num dia de 24 horas, sendo que você precisa dormir, vai, 7, 8 horas? Falei, é lógico que você não vai dar conta. Eu falei, segundo, se você deitou é porque você chegou no extremo da exaustão, não foi? Ela falou, foi, eu não estava mais aguentando. Eu falei, então, falei, parou aqui, você não vai se remoer mais por conta disso. Falei, se você estava exausta, é porque você já estava dando conta de muitos pratos que não tinha necessidade
E amanhã você vai ter tempo de fazer, amanhã é um novo dia. Ela falou sim. Eu falei, então pronto, acabou o sofrimento agora. Aí ela só agradeceu e deu risada. Pode passar. Depois de tudo isso que a gente conversou, os pratos da vida, poder pessoal não, governo de vida, hábitos que a gente tem que, né, deixar para lá, novos hábitos que a gente tem que construir, a nossa mochila que a gente tem que revisar. Quando a gente empacota tudo isso, o que que a gente está fazendo? A gente está ativando o nosso poder pessoal, porque aí a gente fica ancorada, né, por quatro pilares. Então, a clareza do que está no entorno da minha vida, dos pratos que eu estou gerindo, do que tem dentro da minha mochila. O autoconhecimento, que é me perceber, perceber minhas emoções, perceber se eu estou reativa, perceber os pensamentos, as emoções. Aí eu vou gerir com consciência tudo isso e vou fazer as escolhas conscientes, né? Então, todo mundo tem o direito, todo mundo pode ativar o seu poder pessoal, né? O poder pessoal ele está no oposto do piloto automático. Claro que a gente tem uma jornada até lá, a gente tem aprendizados até lá, mas é possível, né? Só que assim, infelizmente, como os dados lá trouxeram, né? 7% governam a vida conscientemente, 93% só seguem o barco, né? E as pessoas querem mudança. Aí 100% das pessoas, todo mundo fala, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero que as coisas sejam diferentes. Mas poucas estão dispostas a sustentar a transformação. Porque aí a gente começa a mexer na nossa zona de conforto. Pode passar. E equilibrar os pratos da vida não é sobre perfeição. É sobre consciência, intenção e paz no coração. Se tem uma coisa que é muito fácil para a mulher, é pôr uma máscara, resolver o que tem que ser resolvido e tá tudo bem para todo mundo. Só que por dentro ela tá um caos, né? Então a gente tem que ter clareza, autoconhecimento, escolhas conscientes e paz no coração. Porque a paz no coração ela é consequência da sua da lapidação da mentalidade, não é? Porque se a gente acredita todos os pratos têm que ser equilibrados, eu tenho que ser a Mulher Maravilha, eu tenho que ser lá em todos os meus papéis, eu tenho que ser 100%, né, para todo mundo. E aí? Aí quando eu começo a desconstruir isso, vem um incômodo no coração. E posso dizer, né, depois de ter atravessado a ponte, que a paz no coração é assim, é a cereja do bolo. Então, hoje eu trabalho com mulheres que já têm um certo despertar, um certo entendimento de que do jeito que está a sobrecarga, não conseguir dizer não, achar que está sempre devendo, ser solicitada para tudo, né? Ser a pessoa que é responsável por lembrar tudo para todos. Enfim, essas mulheres que querem sim voltar a si, ter um dia a dia mais leve. Eu tenho duas mentorias, uma mentoria em grupo e individual. Então, a mentoria em grupo chama-se, né, Juntas Florescemos, que é um ambiente acolhedor, seguro, de mulheres alinhadas, né, com essa mesma intenção, esse mesmo objetivo. Ali a gente partilha, aprende no coletivo, se inspira, se motiva. E aí os três objetivos, né, principais, os pontos norteadores, para quem quer se priorizar sem culpa, conseguir essa paz no coração, desejam direção, então, ok, eu quero me cuidar, eu quero melhorar minha rotina, a dinâmica do meu dia a dia e como que eu faço isso. E que precisam de suporte emocional estratégico. Por quê? Porque é muito fácil a gente assistir uma palestra motivacional, a gente assistir um conteúdo inspiracional, e aí você tem aquele gás, mas aí é só vir no dia a dia que você
se sabota, procrastina, sempre arruma uma desculpa, né? O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. E aí, tudo aquilo que te faz sair da zona de conforto demanda energia. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é não faz isso, não é importante, deixa para depois, será mesmo que você precisa, vai resolver, né? Todas essas objeções. E a mentoria individual, aí ela já é um processo extremamente personalizado, né? Com conexão, intervenção, reprogramação e ajuste de vida real. Então, essa mulher que você deseja se tornar, né? Sem sobrecarga e com direção. Então, a gente vai ser um acompanhamento extremamente individual, personalizado, e aí a gente vai falar de todas as engrenagens da vida, vamos fazer os ajustes, vamos lapidar o que precisa ser eliminado, o que precisa ser ajustado. Talvez consiga te ajudar, que você não está enxergando, né, algumas coisas e aí é de outro jeito, porque quem está de fora sempre tem uma visão um pouco diferente do todo, porque aí não tem tanta emoção. Mulher é um ser de uma sensibilidade, emotivo, e aí às vezes a razão fica um pouco de lado. Então é uma jornada, são duas jornadas, né, de transformação. Já consegui ajudar algumas mulheres e nada paga essa transformação, esse levar a vida de um outro jeito. Impossível a mulher não crescer, não se tornar realizada, não se sentir satisfeita se dentro dela está organizado. Tem eu não vou me lembrar de onde é a fonte, mas é assim, uma turma de formandos de uma faculdade nos Estados Unidos. Na formatura, um general foi fazer um discurso ali motivacional para eles, porque eles estavam começando a carreira e tudo mais. E o general simplesmente falou assim para eles: vocês querem deixar um legado no mundo? Aí todo mundo, claro, levantou a mão, né? Aquela sede, começo de profissão e tudo mais. E aí ele falou, ele só disse isso. Comece arrumando a sua cama. Então, é sobre isso. Não tem como eu querer deixar um legado no mundo, ser uma profissional maravilhosa, enfim, fazer e acontecer para tudo e para todos, se eu não arrumar a minha própria cama, se eu não me organizar por dentro, se eu não tiver satisfação, se eu não tiver consciência, né, do que está acontecendo por mim por dentro. Porque é inevitável. Quando a gente cuida melhor da gente, a gente cuida melhor dos outros, a gente cuida melhor dos nossos, e é um efeito dominó, né? A mágica acontece nesse momento. Pode passar. E para quem não quer mais adiar o governo da sua própria vida, para vocês que estão aqui assistindo essa aula, eu preparei junto com a Shen com muito carinho, um desconto aí de 25% no valor das mentorias. Vocês podem me chamar, a gente marca um bate-papo sem compromisso. Marcela, eu quero entender mais, preciso ver se isso realmente faz sentido na minha vida, se encaixa, eu vou tirar todas as dúvidas, vou esclarecer, a gente conversa, bate um papo gostoso. E eu agradeço muito a oportunidade e a atenção de vocês. Pode passar, Shen. Isso aí. Juntas na jornada. Muito obrigada pela presença. Eu tava com a câmera desligada? Eu acho que eu tava, né? Deixa eu voltar aqui. Gente, minha câmera tava desligada esse tempo todo, Marcela. Como pode? Eu achando que ela estava Não funcionando. estava te vendo.
Você estava Eu me estava vendo? te vendo. Ah, então tá. Ah, então tá bom. Ah, Porque eu acho que ela desconectou agora no finalzinho. Logo agora que eu quero falar um negócio, gente. Só um momentinho que eu quero trazer um exemplo meu de vida, de como pequenos detalhes influenciam. Às vezes a gente pensa que é só sobre nós, voltou, autoconhecimento, né? Assim, vou deixar de equilibrar os pratinhos, vou sair desse perfeccionismo, equilibrar os pratinhos, vou me é, ativar mais meu poder pessoal, né, para viver melhor, para ter mais qualidade de vida, dormir melhor, me sentir bem, como você falou, paz interior. E nem é só por isso, mas é pelo todo, né? Todas as áreas ganham quando a gente olha para a gente realmente com mais acolhimento e mais amor. Vou trazer um exemplo que caiu a ficha ontem, que eu vinha fazendo algumas investigações e olha como mesmo a gente trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente, né? Então eu já faço todo esse trabalho aí e essa parte da autocobrança, como você mesma falou, sempre tive muito isso, essa coisa de se cobrar, de estar sempre ali para todo mundo, principalmente família, amigos, sempre foi uma coisa um pouco menos, mas família é era o meu calcanhar ainda de Aquiles um pouco, nesse lugar assim de estar presente, né, de buscar ajudar. E interessante que esse mês de junho eu fiz muitos movimentos de ir para fora, né? Fora o que que eu falo, energia. Então, criar muito conteúdo, divulgar muito, ofertar muito, e mesmo assim foi um mês que foi devagar. Bastidor é assim, mentora abre o bastidor também. E foi um mês meio devagar. E aí, ontem estava fazendo mais análise sobre isso, que já vinha me perguntando, que é uma das coisas que a gente fala na mentoria, por que que o mês, né? Então a gente começa, olha para as metas, termina o mês e a gente olha por que que ele foi como foi, que é o tal do debriefing. O que foi bom eu vou repetir, o que não foi, eu preciso ter clareza. E aí eu fiquei buscando entender por que que não foi. Uma das coisas. A minha mãe estava para vir para cá. E passou o mês inteiro nesse vai e não vem, vem e não vem, vem e não vem, aquela coisa assim. E aí a minha cabeça ficou um pouco, ficou conectada a isso. E aí ela vem ou não vem esse final de semana? E aí essa semana eu vou, né, eu vou reorganizar a agenda para poder a gente fazer algum passeio ou eu não vou. Então, tava ali. Ficou ali os finais de semana meio que pendentes nesse sentido. E por mais que conscientemente eu estava dizendo assim, não, se ela não vem, então eu vou organizar minhas coisas. Eu estava fazendo as coisas, eu estava trabalhando, mas tinha uma questão ali da Shen que era, ela vai vir ou não vai vir, né? E eu queria que ela viesse, então também tinha uma expectativa ali, que é uma coisa, né, familiar. Então, quando caiu a ficha, eu falei, eu fiz muitos movimentos e ainda assim, igual você falou no início também sobre o quero trabalhar e quero descansar. Quando a gente tem clareza, a gente entende até nisso, assim, eu quero trabalhar e eu quero descansar. Então, às vezes, o meu quero descansar, ele tá bloqueando o quero trabalhar, ele tá bloqueando as vendas ali. Se eu olho para isso e olho com amor, né, com essa paz interna, falo, tudo bem, vou descansar nessa medida, vou trabalhar nessa medida. Às vezes, esse meu descanso vai até atrair mais vendas, mais trabalho, não necessariamente para esses dias, mas para os próximos dias. Ontem eu estava fazendo essa análise e eu também pensei: o que eu plantei de ofertas e conversas e conteúdos e tudo mais, que pode não ter gerado resultado agora, isso também não deixa né, não é negativo. Isso continua gerando seu resultado. Uma hora vai vir dessas pessoas aí com quem eu falei. Então, essa paz interior é até nesse lugar, gente. Não é nem só assim de estar bem com a gente, nossa autocobrança, nossa cobrar. É também até para ter mais rapidamente a gente sair do lugar, né, Marcela? Ter mais intencionalidade, que foi aqueles pilares ali que você colocou, né? Gerei consciência do que estava me é. atrapalhando. Agora eu vou mais intencional, ter um outro comportamento.
Que quis Na compartilhar essa verdade, ideia. acaba uma coisa fica interligada na outra, né? Então, assim, eu me percebo, é o autoconhecimento, eu faço as escolhas conscientes, então eu estou governando a minha vida conscientemente, isso me traz uma paz, diminui a autocobrança, então é uma coisa, né? Fica ali uma coisa interligada na outra. E aí a gente vai, não, é o que eu falei, não existe a fórmula perfeita. E a gente até compartilhei com você, né? E semana passada eu tava na semana da pegada. E aí eu falei, não, pera, não preciso, não tá me fazendo bem. Vamos realinhar as coisas, vamos reajustar. Mas é o quê? A consciência e a clareza já, que já foram, né, construídas. Então, Exatamente. anos atrás eu só seguiria, exausta, cansada, capenga, só os cacos, mas eu ia. Muito importante. E muito bom o exemplo que você trouxe da comunicação. Comunicar com quem você mora ou está próximo. Então, se é trabalho, né, os seus pares que você trabalha, comunicar, ter mais clareza ali na comunicação. Se é relacionamento, se é com os filhos, eu já trouxe esse exemplo em mentoria, mas eu trago aqui novamente. Eu lembro que quando eu saí do CLT, é até interessante porque você está nessa fase saiu da troca, da transição também, né? Quando eu saí, eu fui com tudo, igual um furacão, um foguete. Preciso fazer X de dinheiro para poder ficar mais tranquila. Eu saí com burnout, não tinha nem pretensão de trabalhar, voltei a trabalhar num freelancer. Como era uma oportunidade boa, eu peguei esse e mais clientes avulsos, clientes diretos meus. E aí foi uma época que eu estava burnoutada, a palavra é essa, né? Burnoutada e triplicando o trabalho. Só que eu não comuniquei diretamente dentro de casa, né? Na época era noivo, agora marido. Esse meu plano, né? Assim, o plano era: vou pegar todas as oportunidades que estão aparecendo, que de fato estavam vindo, várias, eu nem meio que fui buscar, elas estavam vindo, e vou trabalhar. Porque aí, quando encerrar esse freelancer aqui, eu tenho esses clientes aqui nessa outra mão. E aí eu consigo fluir melhor. Tudo muito desenhado na cabeça. Aquela coisa de vou dar conta. Mas o corpo ele não dá conta, ainda mais quando ele tá ainda doente, que era o caso na época, né? E assim, na época, eu quase tive um burnout novamente, e a gente ficou bem mal de relacionamento porque não tinha a conversa, o alinhamento. Então, expectativa com relação a coisa dentro de casa, organização, horário de dormir, eu tava indo dormir muito mais tarde. Isso lá em 2020. E aí, eu fui ter clareza disso anos depois, lá 2022, porque depois trabalhando o teto financeiro e tudo mais, nessa época eu fiz bastante dinheiro e depois eu desci. E aí eu retornei esse teto financeiro em 2022 porque eu ficava tentando entender por que que eu não consigo mais fazer o dinheiro que eu fiz em 2020? Por quê? Por quê? E aí, né, tem as técnicas aqui para a gente trabalhar, mas eu fui descobrir que lá em 2020 eu travei. Então eu fiz muito, mas o corpo disse: se você fizer, associou dinheiro a cansaço. Então, se você fizer mais dinheiro, você vai ficar cansada e, consequentemente, vai ter um burnout de novo. Então, eu levei 2 anos para poder entender o que estava travando. Então, olha como é importante o autoconhecimento, né? Se a gente. E convívio, né? Então, conversar, alinhar com as pessoas. Meu plano é esse. Meu plano agora é mais descansar. Meu plano agora é mais trabalhar. Meu plano é: vamos virar uma máquina de dinheiro. Preciso da sua ajuda. O que que você pode me ajudar? É sempre trocar com o outro, conversar. Não dá pra gente achar que é Mulher Maravilha e vai lá fazer, que uma hora a conta chega e normalmente ela é no nosso corpo, ou pedindo, ou perdendo alguma coisa, né? Um relacionamento, alguém. Então, fui bem direta agora nesse, nesse exemplo. Mas é pra. Nós mulheres, né, a gente tem esse dom de abrir todas as gavetas ao mesmo tempo.
E aí a gente traça planos assim mirabolantes na nossa cabeça e tá tudo certo. A gente sabe todos os as etapas do plano. Mas aí quem divide a casa com a gente? Não sabe. E aí a gente muitas vezes, né, por não comunicar direito, gera conflito, gera incômodo, gera acúmulo de coisas. Então, às vezes acontece, aí não fala, mas aí lá na frente começa a resgatar umas coisas lá de trás, porque não foi tudo bem conversado, bem explicado, né? E essa comunicação, ela sempre fortalece. Seja relação com os filhos, seja com os pais, seja com um companheiro, ela sempre fortalece. Quando a gente coloca, né, os pingos nos is ali, as coisas sempre fluem melhor. E a gente é mais compreendida também. Exatamente. Até quando a gente acha que não vão compreender, porque também às vezes está só na nossa Semana cabeça. passada, semana passada, umas 3 vezes, assim, eu tava trabalhando muito e meu marido, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Aí eu assim, amor, não adianta, tá, né? Não adianta. Aí, e eu falava assim pra ele, nossa, minha cabeça tá pilhada, minha cabeça tá pilhada. Aí, no domingo, eu fui num evento, ia palestrar, um evento de mulheres, e aí à noite, né, eu falei pra ele, eu vou dormir cedo, porque eu ia levantar muito cedo, tudo. Aí ele me abraçou, ele falou, você é muito forte, você não tem noção de quanto você é forte. Aí eu, assim, né, fiquei quieta, ok, não sei o quê. E aí no dia seguinte eu fui assim remoendo isso, né, assim de um jeito bom. Eu falei, nossa, né, que bom, que bom. Talvez se eu não colocasse para fora de um jeito tão sincero, ele só ia ver um recorte e ele não ia entender o todo. Mas é compartilhando que a pessoa ali que divide, né, o lar com a gente entende o todo. E isso só fortalece, deixa o caminho mais leve, né? O dia a dia mais sem pesar tanto. Acho que só o fato de a gente falar, alguém ouvir, você, né, desabafar ali, receber um abraço, um apoio, enfim, já ajuda bastante, né? E não falo isso só de marido, de companheiro, os filhos também, né? Eu falo muito para eles, ai, mamãe, agora é isso, agora a mamãe precisa fazer não sei o quê, ai, me deseja boa sorte, né? Aí eles, ai, mãe, vai lá, você vai arrasar, vai dar tudo certo. Ou se é alguma coisa manual, assim, eu estava preparando, vocês até viram, né? Semana passada eu estava preparando, ai, mãe, posso te ajudar? Pode. Então ajuda, tudo. E é isso. Muito bom, muito bom. Obrigada por ter compartilhado esse conteúdo com a gente. Deixa eu trocar aqui. As Essa meninas querem fazer alguma coisa. Tati. Tati é da educação também, da área de educação. Até quando ela entrou aqui, eu reparei, eu falei, não é por acaso? Nada é por acaso nessa vida. Se quiserem tirar alguma Vamos dúvida, podem ver. falar. E aqui vocês viram, então a Marcela trouxe para gente esse conteúdo incrível e trouxe essa oportunidade. Deixa eu colocar minha câmera para cá melhor. Dar mentoria com ela. Não só a mentoria, mas tem a mentoria em grupo, tem a mentoria individual. Ela tem os workshops, os eventos também. Para a mentoria e para a mentoria em grupo individual, ela já deixou o cupom. Então, quem é da mentoria, lá na QIFI eu vou deixar a gravação e vou deixar também o cupom. E aí vocês vão falar com a Marcela. Vou deixar o telefone ali, o contato, e aí vocês falam com ela: olha, eu assisti agora em julho, assisti agora em agosto. Quero ver, quero saber como é que é a sua mentoria. Tem ainda, eu estava lendo o cupom? Pronto, conversa com a Marcela.
E quem está assistindo também no YouTube, que vai ficar só durante alguns dias, também é a mesma coisa. Chama a Marcela, conversa, acompanha ali o conteúdo, vê como é que é o trabalho dela, como é que é a comunicação dela, que é muito importante, é muito acolhedora, né? Então, é realmente alguém para você, igual você falou da mentorada, né? Abrir o coração e hoje em dia a gente vê o quanto o ambiente é muito importante. Você fala de mentoria, né? Aqui eu sempre reforço muito para as mulheres essa coisa do acolhimento. Então, dentro da mentoria, eu própria trago exemplos do que está dando certo e do que não está dando certo, do que não deu certo, quando vem a clareza. Eu trago por que que não deu certo, igual esse exemplo que eu falei aqui da questão da minha mãe. E assim é também com a Marcela, porque quando a gente fala de mentoria, hoje em dia, a gente tem que ter muito clareza do ambiente que a gente está. Às vezes as pessoas, como eu mesma já fiz em outros lugares, né? A gente vai se abrir numa mentoria e, na verdade, não é para você se abrir ali, porque se você se abrir, você vai ser o exemplo da você vai ser o exemplo do que não fazer, né? Então as pessoas às vezes nem se aproximam de você. Quando na verdade, ambiente de mentoria tem que ser isso, acolhimento. Tem que ser bastidor de verdade, tem que ser um lugar inclusive. Por exemplo, quando realmente precisam falar no privado e traz um exemplo, traz uma situação no privado, a gente ouvir, orientar a pessoa e não usar aquilo ali nem como conteúdo, né? Tipo, falar, olha, isso aqui é a nossa conversa, é a gente. Então, isso é muito importante e eu tenho certeza que é assim com a Marcela também e com as outras mentoradas que a gente tem aqui. A Tati colocou aqui, sou da educação e em afastamento por burnout. Não retorno mais à sala de aula, iniciando minha caminhada em novos caminhos relacionados à educação. Que bom! A gente conversou bastante, acho que em maio, junho, né, sobre isso. Acho que até um pouquinho antes, no que eu estava no meio da mudança, ali, abril, maio. E, se Deus quiser, você sai aí oficialmente logo em breve também. Oficialmente ter aí novos caminhos, Tati. Meus Se parabéns. quiser bater um papo. É. Eu fiz trilhei aí esse caminho de ter que se reinventar, porque a educação não é ladeira abaixo, infelizmente. Vocês estão lá E numa sobre, fase aí de completando o educar tema, outras pessoas agora. Educar as mulheres, a família, e essas famílias serem semente dentro do ambiente de educação que os filhos estiverem ali. Outro papel. e sobre a mentoria, é isso mesmo, né? Ser um guia, é direcionar, é acompanhar, né? É ter a escutativa, é acolher, né? Claro que não existe fórmula mágica, todo mundo, né, é responsável por suas escolhas e pelo quanto que se empenha e se dedica. Mas é isso, sozinho a gente pode conseguir, mas a gente peleja muito mais, né? Quando a gente escolhe um mentor, uma mentora, é porque a gente sabe que tem um caminho mais assertivo, com resultados já testados, validados, e aí a gente não está disposto a arriscar tanto e a quebrar a cabeça muito mais, né? É isso. Verdade. Amo a educação, mas o sistema não vale a pena. Exatamente. Aí, como eu sou uma pessoa da parte mais holística e energética, a gente se infiltra no sistema para quebrar o sistema por dentro, para mudar ele por dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, a gente vira o jogo do sistema, não é mesmo? A gente tem que acreditar nisso. É igual só para encerrar, né? Num conteúdo que eu postei do jogo da Noruega.
Aí várias pessoas comentaram, aí teve uma pessoa que comentou falando, muita gente falou isso, né? O quanto o Brasil é, já não tá jogando do jeito que deveria, a gente já não é mesmo os melhores há muito tempo, e a educação tá péssima, e aí né, tudo péssimo. E por mais que eu concorde quando a gente olha racionalmente, eu não posso concordar, porque se eu concordar, eu estou só somando a minha energia àquilo. Eu estou dizendo, eu estou dando um veredito, é verdade, é isso mesmo. E se é isso mesmo, é isso que eu vou ver também, né? Então, se eu falo que a saúde pública está ruim e quando eu precisar da saúde pública, o que provavelmente vai acontecer? Eu vou ter um dos piores atendimentos, ou eu não vou ter atendimento, ou vai demorar e por aí vai. E sempre que eu precisei, foi tudo muito rápido, foi tudo muito fácil, foi tudo muito melhor do que as pessoas falam, porque é o que eu estou acreditando. Então, eu acredito que a educação. Estudei em escola pública, acredito que a educação é boa, acredito que é, os- o Brasil vai voltar a ser o melhor da Copa do Mundo. Aí tinha uma pessoa que comentou algo relacionado a isso. E aí ela falou, ah, mas tá difícil. Eu falei, mas a gente tem que acreditar. Ela, mas tá difícil. Eu falei, mas você é holística? Porque no perfil dela tava terapeuta holística, né? Eu falei, mas você é holística, você mesmo que tem que acreditar. Eu mesma que tenho que acreditar. Então a gente trabalha com consciência, mentalidade, energias e espiritualidade. A gente não pode não acreditar que algo não vai, que algo não vai melhorar. Nosso papel é acreditar que vai melhorar. É ver a cena diferente do que todo mundo vê, né? Tipo, essa minha lente aqui, ela é totalmente diferente dos outros. A minha lente de alguém que trabalha com mentalidade é outra, né? Mentalidade, espiritualidade, é a gente realmente enxergar diferente do povo. Então, muito obrigada. Vou salvar e já colocar disponível para quem está no grupo para já assistir, quem não pôde entrar, que aí elas assistem. E muito obrigada, Marcela, mais uma vez, Tati, Alexandra, todo mundo que Agradeço. entrou e que vai assistir depois também. Obrigada, gente. Um beijo, meninas. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.